E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Obrigado pela participação de todos vocês. É muito legal ver tanta gente que se inscreveu, foram mais de 80 pessoas. Estou muito feliz pelo interesse que várias pessoas tiveram nesse webinar. Prometo fazer por merecer aqui o conteúdo que a gente vai ver hoje, amanhã e quinta-feira, tá bom? Se alguém tiver tendo algum problema, coloque aqui nos comentários. Você também pode fazer comentários durante a apresentação. Eu vou reservar um finalzinho, um pedacinho do tempo no final para a gente poder discutir, responder perguntas e ouvir comentários, tá bom? Então, qualquer problema vocês vão jogando aqui no chat e de vez em quando eu vou dando uma olhadinha. Então, só para quem não me conhece, o meu nome é Rafael Buzon, eu sou Agile Coach e consultor independente de empresas, mais ligado nesse mundo da agilidade, né? Trabalhando com Kanban, com Scrum, fazendo coaching, mentoria, ajudando em transformações ágeis de transformação de Scrum para Kanban, Kanban para Scrum, enfim, tradicional para uma mentalidade mais ágil. E eu venho fazendo isso desde 2015. O que a gente vai ver aqui, eu já vou passar os slides aqui. O slide passou aí para vocês? Tudo certo? Alright. Tudo funcionando então. Muito bem. Antes da gente começar, coloca para mim aqui nos comentários, todo mundo que estiver participando já, de que cidade aqui vocês são. Eu vi que tinha muitas pessoas, teve gente até de Manaus, tinha gente do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Legal, pessoal de Bauru, São Carlos, São Paulo, Blumenau, Araraquara. Show, fantástico. Vamos colocando aqui. E enquanto eu vou fazendo essa introdução, o pessoal já aproveita para poder entrar no webinar que ainda não entrou. Certo? Esse webinar também vai estar disponível depois na minha página do Facebook e eu mando para vocês depois um e-mail comentando certinho onde vai ficar os detalhes. Tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês. Não vai ser algo muito demorado, porque eu imagino que todo mundo está bem ocupado. A ideia, inclusive, de separar em 3 dias é para que a gente faça um conteúdo mais profundo, com participação e possibilidade de comentários e perguntas. E a gente não usa um tempo muito grande para não ficar maçante e a gente consiga fazer uma coisa bem legal em 3 dias. Certo? A ideia é que hoje a gente faça mais ou menos uns 30 minutos de conteúdo e depois eu abro para quem puder continuar ficando com a gente 10, 15 minutos de perguntas e comentários e, enfim, o que vier aqui na cabeça, ok? Então vamos lá. Falando um pouquinho mais de mim, antes da gente entrar no conteúdo, eu fiz Sistemas de Informações na Unesp, em Bauru, tem um pessoal de Bauru aqui. Depois eu estava nessa dúvida sobre se eu enveredava mais para a parte técnica ou para a parte de gestão. O destino fez com que eu começasse a trabalhar cada vez mais com coordenação de projetos, gerenciamento de projetos. Foi então que em 2008 eu vim para São Paulo como gerente de projetos oficialmente, e aí eu curti muito a ideia, tirei o meu PMP, que é o próximo slide, inclusive. Só que aí sempre tinha aquela questão, né? Eu trabalhava com TI, mas com conceitos tradicionais de gestão de projetos. E aí quando eu descobri o Ágil, mais ou menos ali na mesma época, né, 2007, 2008, eu comecei a estudar, achei muito legal, virei entusiasta dos conceitos e da filosofia, e a partir de então eu não paro de estudar e ver mais sobre isso daí. Né? Então tem esse limiar ali que separa as águas na minha carreira. Aí eu tirei certificação de Scrum Master, etc. Né? Então hoje eu tenho focado bastante nesses conceitos, principalmente em Kanban. Toda a minha formação em Ágil foi em cima de Scrum, mas eu tenho estudado cada vez mais Kanban e todos os conceitos por detrás disso, como a teoria do fluxo, tamanho de lotes, custo de oportunidade, eficiência do processo, etc. Também trabalhei bastante com Design Thinking, com questões de desenvolvimento de produtos, Inception, jornada do cliente, essas coisas mais ligadas a desenvolvimento de produtos. E também tenho trabalhado com mentoria de algumas startups, de alguns profissionais e também com coaching. Certo? Então, isso é um pouquinho de mim. E recentemente eu tenho a Buzz On, né? Que é a minha empresa de consultoria, que está aí em fase inicial, mas já conseguindo
alguns bons clientes, graças a Deus. Certo? Então, um pouquinho aqui do que eu sei, mais focado aqui em Scrum e em Kanban, né? Com bastante ênfase aqui em gestão de produtos. Muito bem, eu tenho escrito bastante também, então você consegue me achar no Medium e no meu blog, rafaelbuzon.com. Me procure lá para ver o que eu escrevo também. Aproveitar e fazer um pequeno jabá. Em breve, muito em breve, a gente vai começar a fazer os Jogos Ágeis. O que é isso? É um evento onde os participantes eles vão ser desafiados com alguns desafios, né? Desafiado com alguns desafios, para aplicar os seus conceitos ágeis, né? As suas técnicas ágeis, para, enfim, vai ser meio período, um dia inteiro ainda está para ser decidido, mas a ideia é que vocês consigam, né? Os participantes consigam se desafiar e sair dos problemas utilizando conceitos ágeis. E a ideia é que a gente traga também empresas que estejam contratando, seja Scrum Master, Agile Coach, Product Owner, para participarem também e, eventualmente, até sair dali uma oportunidade de continuar as entrevistas, né, com candidatos fora dali, nas empresas que vão estar presentes lá com a gente. Certo? Então, quem quiser, se inscreve lá no jogosageis.gr8.com. E aí você vai recebendo mais informativos sobre o que está acontecendo, quando vai ser, quem vai participar, que empresas vão participar. Ok, então vamos lá. Chegamos no nosso conteúdo de hoje. Como eu falei, são 3 dias, pequenas doses, mas de uma forma bem profunda, para que a gente possa aproveitar bem o conteúdo e ter tempo de perguntas e respostas no final. Acho que a primeira questão que aparece é por que do tema, né? O backlog do Agile Coach. Então, uma questão que a gente fala bastante é sobre o backlog do Product Owner. A gente tem literatura para isso, tem muita coisa falando sobre isso, como que eu construo um produto, como eu desenvolvo um produto, e como que eu consigo aplicar técnicas para quebrar as histórias, fazer um story mapping, fazer uma inception, a jornada do usuário, quebrar isso em sprints, em releases, como que isso tem a ver com OKRs, enfim. Tem uma literatura bem vasta sobre isso, mas pouco se fala sobre como que o Scrum Master, ou no nosso caso a gente vai falar bastante do Agile Coach, daqui a pouquinho eu vou falar por quê, como que ele consegue identificar ou ler o ambiente de forma que ele consiga montar um backlog dele. O que eu preciso fazer? Né? Se o produto de um Product Owner é um software, de certa forma, do Agile Coach é o time, é a organização, são alguns elementos de mudança que ele precisa fazer no ambiente. Certo? Ontem à noite eu tenho feito o Buzz on Air, que toda segunda-feira eu tenho feito, que é um ao vivo pelo Facebook, e eu falei bastante do comecinho do webinar de hoje. Então, quem participou já viu o vídeo ontem, aguenta só alguns minutinhos que a gente já vai entrar no conteúdo exclusivo desse webinar. Ok? Então, acho que essa é a primeira grande questão, o backlog do Agile Coach. Como que eu monto, como que o Agile Coach ou o Scrum Master, né, ele montaria o seu backlog. Amanhã, então hoje a gente vai falar disso, quem que é esse cara, esse Agile Coach, porque é fundamental que a gente defina quem que ele é para saber o que ele faz, né? Apesar de a gente estar jogando o mesmo jogo, seja Scrum Master, seja Agile Coach, alguns têm funções diferentes. Eu tenho o goleiro, eu tenho o atacante, enfim, numa banda tem alguém que toca bateria, tem alguém que toca baixo, tem alguém que é do vocal, e essas pessoas têm responsabilidades e domínios diferentes de expertise e de atuação. Então, entender quem que é o Agile Coach e a polêmica por detrás do termo, isso é importante. E quais são os anti-patterns que a gente costuma ver no mercado. Isso a gente vai ver hoje. Amanhã eu vou falar sobre uma técnica que eu desenvolvi, vim aplicando faz uns 4 anos com as equipes que eu já acompanhei. É uma técnica de aplicação simples, mas de essência complexa, onde você consegue ter uma leitura muito legal de todos os níveis daquilo que você precisa tomar. A gente vai entrar um pouco mais nisso daqui a pouco e no dia de amanhã. E por final, como que eu interpreto esses dados, uma vez que eu coletei, que eu tenho uma base de informação, que hoje, inclusive, poucos se preocupam em ter. Uma vez que eu tenho essas informações, esses conflitos, essas tensões, essas discrepâncias naquilo que eu vejo no dia a dia, como que eu atuo para poder normalizar isso ou para poder endereçar ações, hipóteses que eu consiga fazer no ambiente como Scrum Master, como um agente de mudanças. Ok? Então são esses 3 dias.
E a gente começa com a polêmica do termo, né? É Agile Coach, é Scrum Master, e outros termos que eu vou falar aqui, né? Agile Project Manager, seria um Change Facilitator, enfim, tem bastante termo aparecendo. Eu acredito que muito por causa da não representatividade dos termos mais populares, como Scrum Master, por exemplo. Então, eu tenho uma hipótese de que esses termos começam a se popularizar devido, talvez, a uma carência das empresas que elas têm encontrado nos papéis atuais, como o Scrum Master, né? Talvez uma limitação no framework do Scrum, enfim, não sei. É uma hipótese que eu tenho, que eu fui começar a pesquisar sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre esse cara, quem que ele é ou quem que ele não é, né? Ah, só pegar aqui minhas anotações também para me ajudar. Eu vou soltar uma enquete aqui, depois vocês me falam se vocês conseguem ver, para perguntar para vocês o que vocês, no contexto de vocês, acabam utilizando, ou como que na sua empresa esses termos, né, esse papel de que cuida de processos e que cuida de produtos, como esse papel é chamado. Eu soltei aí, vê se vocês conseguem ver essa pesquisa. Já vi que tem gente respondendo, então legal, está funcionando. Daqui a pouquinho a gente volta nela para ver como que foi o resultado, tá? Se eu voltar para a apresentação, vocês continuam vendo a pesquisa? Não, tá, eu vou voltar para a pesquisa aqui, depois eu fecho ela. Vou esperar mais algumas pessoas responderem aqui. Eu voltei aqui para a pesquisa, então, o Wagner, você consegue ver agora? Legal. Show, show. Aí, galera toda participando, já metade já participou. Legal, legal, legal. O que está ganhando aqui é o Scrum Master. Tem o gerente de projetos em bastante empresas, né? Que não exclui, é claro, um papel não substitui eventualmente o outro, né? Eles convivem de certa forma, é só entender bem a periferia de cada um deles. Tem bastante gerente de projeto, inclusive, né? Como é uma múltipla escolha, então eu imagino que alguns tenham mais de um dos papéis atuando nas empresas, né? E eu já quis aproveitar também e pesquisar sobre o Product Manager ou Product Owner, né? Que tem nas empresas também. Então, alguns têm essa definição, né, de gerente de produto, outros mais PO. Muito bem, ganhou aqui gerente de projetos, tem uma participação ali quase igual ali de Scrum Master e Agile Coach, né? Tem umas pessoas votando ainda também. Algumas têm o Agile Project Manager, né? O gerente ágil de projetos. O legal é que ninguém votou em coach, né? Talvez não tenha esse papel específico, assim, só um coach genérico na empresa, de certa forma. Muito bem, deixa eu finalizar aqui então. Quem votou, muito obrigado. Deixa eu voltar para a apresentação. Todos conseguem ver, né? Então, legal. Então, esse é uma polêmica dos termos e eu fui estudar o que isso significa. E o que é mais popular, enfim, o que aconteceu, né? O que está acontecendo, que termo que eu vou usar. E, inclusive, já justificando por que eu usei Agile Coach, aqui o backlog do Agile Coach. Então, eu fui no Google Trends para poder só ter uma ideia da popularidade dos termos nas pesquisas feitas pelas pessoas. Então, aqui você consegue ver, por exemplo, a comparação de um Project Manager e um Scrum Master, né? Como era de se esperar, o gerente de projeto ele é mais popular do que o Scrum Master nas pesquisas. Só que a gente começa a ver ali embaixo no Scrum Master em vermelho uma ascendência, né? Ele está crescendo aqui. Depois eu vou melhorar essa aproximação do gráfico, né? Eu queria entender, né? Vamos ver quais são os mais populares para ver se mostra alguma tendência que eu não estava esperando ou se mostra, ou se comprova basicamente aquilo que a gente já sabe. O próximo mostra a comparação de um Scrum Master e com o Agile Coach, e também mostra muito daquilo que a gente já sabe, né? O Scrum Master sendo bem mais popular do que o Agile Coach, e com uma tendência aqui, né? Está subindo aqui também. A partir principalmente de mais ou menos 2015, a gente começa a ver isso um pouco mais intenso. Depois eu isolei o Agile Coach, e também a gente consegue ver uma
uma tendência aqui, né, de aumento de popularização, ou de popularidade, enfim, né? Legal, então todas essas pesquisas que eu fiz, elas acabam comprovando aquilo que a gente já sabe, que gerente de projeto é mais popular que Scrum Master é mais popular do que Agile Coach, e Agile Coach e Scrum Master estão em ascensão com um certo aumento na popularidade desde 2015. Né? Então até que agora nada de novo. Nesse último que eu achei um pouquinho mais interessante, que é a questão do Agile Project Manager, né? Que foi inclusive o papel que quando eu fui contratado pelo Walmart, hoje eu não estou mais lá, mas quando eu fui contratado foi assim que a vaga veio, né? Agile Project Manager, né? Que é um termo também popular, então você percebe aqui que existe tanto o Agile Coach quanto o Agile Project Manager, eles estão bem iguais aqui nas tendências até 2015, e a partir daqui você começa a ver que o Agile Coach começa a se popularizar mais do que o termo Agile Project Manager. Né? Isso é legal. Que mostra que talvez o Agile Coach está ganhando mais terreno, aí, mais popularidade mesmo. Muito bem. E aí, depois que eu fiz essa pesquisa, era mais para poder confirmar algumas expectativas mesmo, que foi confirmado, eu comecei a procurar referências literais sobre o que os autores principais estão dizendo sobre Scrum Master, Agile Coach, né? Então, primeiro eu peguei esse livro, Succeeding with Agile, do Mike Cohn, e ele vai falar, durante todo o livro, que eu só tirei um trechinho, do papel do Master, que é basicamente, ele não tem essa autonomia, essa autoridade de poder demitir ninguém, enfim, os papéis do Scrum, eles não são hierárquicos, né? Não existe uma hierarquia entre eles, enfim. Mas apesar disso, ele teria uma autonomia sobre o processo. Então, o Scrum Master, segundo o Mike Cohn, seria uma pessoa que poderia dizer, por exemplo, que no próximo mês a gente vai testar um sprint de 2 semanas, ou de 1 semana, depende de como tiver. Então, o Scrum Master teria essa autoridade sobre o processo, né? É claro que ele vai querer fazer isso em consonância com todo mundo, né? Só que ele é o cara de processos. E durante o livro todo do Mike Cohn, você vai ver essa limitação, mas não que isso seja algo negativo, do Scrum Master focando no Scrum, que é meio que óbvio também, né? E ele fala que tem alguns comportamentos esperados de um Scrum Master, como respeito, comprometimento, transparência, enfim, a colaboração, que são importantes também para esse papel, mas sempre dentro do framework, dentro do universo de Scrum. Tá? Então, isso foi o que eu achei do Mike Cohn. Eu fui atrás do Kanban também, para ver para fazer um paralelo, né? Que a gente sempre fala de Scrum versus Kanban, esse tipo de coisa. E a gente começa a ver o David Anderson, que é o principal autor e promotor do Kanban para desenvolvimento de software. Você começa a ver ele falando que há a possibilidade de que em algumas empresas emerja um papel chamado Service Delivery Manager. Né? E o que é esse papel? Seria, no começo, as comunidades de Kanban começaram a chamar isso de Flow Manager, né? Que seria a pessoa responsável por gerenciar o fluxo, ver o lead time, propor políticas explícitas, entender se o limite de trabalho em progresso está sadio ou não, esse tipo de coisa. Identificar os gargalos, né? Ele não gosta muito disso, porque é muito focado talvez no processo, ele quer dar uma perspectiva mais focado no consumidor. Então ele vai sugerir um Service Delivery Manager dentro do Kanban. O que é legal notar do David Anderson é que ainda é um feeling meu, mas eu estou ainda para provar que isso acontece, é que o David Anderson ele separa quem é Kanban Coach desse Delivery Manager, o que talvez o Agile Coach seja a mesma pessoa. Né? Quando a gente fala de Scrum Master, Agile Coach, a gente está esperando até que essas pessoas sejam internas da empresa, que elas sejam tanto a pessoa que vai ajudar a implementar o framework, como também a conduzir isso no dia a dia. Me parece que quando o David escreve, ele está separando um cara quase que externo, um consultor mesmo, que vai vir e ajudar a empresa a aplicar Kanban, e eventualmente teria também esse Service Delivery Manager, que seria mais ligado ali ao que seria o Scrum Master, né, para fazer uma comparação direta,
E essa pessoa, sim, seria algo interno da empresa que vai tocar o dia a dia. Certo? Então, esse é o Kanban, falei do Scrum Master, falei do Kanban. E aí, enfim, vamos falar do Agile Coaching, do Agile Coach. E uma das referências que eu encontrei foi no Coaching Agile Teams, da Lisa Adkins, e ela fala que, e aí, dentre outras coisas, né, eu fui ver o prefácio, o Mike Cohn, ele tornou as coisas mais confusas para mim, porque ele falou assim, que a Lisa trata o Agile Coach como se fosse um mágico, né? Tipo, falei, nossa, vai ficar difícil eu entender o que é esse cara, né? Já existe tanta mística em torno de quem faz o quê, e ainda o cara chama o Agile Coach de mágico, né? Ferrou. Mas aí no mesmo livro, aí o Jim Highsmith ele vai falar uma coisa mais precisa do que a Lisa tenta endereçar no livro. Que o Agile Coach ele é um papel que tem vários papéis. Né? Ele é multifuncional, tem vários papéis. Seria ali um professor, um mentor, uma pessoa que resolve problemas, conflitos e também um coach de performance. Né? Então, e ele vai falar também aqui, né, a questão do Scrum Master, né, a comparação com o Scrum Master, que um Scrum Master que pensasse mais do que só o framework do Scrum e buscasse fazer o time ganhar performance cada vez mais, independente do framework, começaria a ser então um Agile Coach. É uma evolução do Scrum Master na visão do Jim Highsmith. Certo? Então isso aqui trouxe uma luz interessante, era algo que a gente já estava discutindo na comunidade, né? Que o Agile Coach, ele é sim uma pessoa que tem mais papéis, então ele também não é limitado ao coach, né? Agile Coach, então você poderia falar assim, pô, o Agile Coach ele é só um coaching, ele usa ferramentas de coaching. Talvez o senso comum esteja atribuindo ao Agile Coach mais coisas do que só o termo dele referencia, como coach, por exemplo. Então, a gente, quando falar de Agile Coach, a gente está pensando em várias outras coisas, né? Como mentor, por exemplo, né? Eu vou querer que o cara ele não só dê coach, mas eventualmente que ele sente do lado de um Product Owner e ensina ele a fazer uma história, ensina ele a pensar em valor, em retorno do investimento, esse tipo de coisa. Então, esse cara seria o Agile Coach, mais do que só o nome disso. E aí aqui tem vários que eu trouxe, né? Eu não vou passar por eles porque o nosso tempo já está curto. A ideia é que sim, que fosse mais breve esse vídeo. Mas dentre todas essas, né? Então aqui tem até uma brincadeira que eu fiz, que é o Connections Facilitator, né? Depois de ver uma apresentação do Matheus Haddad sobre gestão sem gerentes, ele vai falar que agora a gente não tem mais, não é mais a relação das conexões entre processos, mas sim o que vale agora são as conexões entre pessoas. Né? Então eu falei assim, pô, podia ter um facilitador de conexões, né? Mas aqui é só uma brincadeira só. Então, desses caras aqui todos, né? Ah, eu curto esses dois, o agente de mudança por ser genérico e talvez identificar, conseguir comportar todos os conceitos que a gente quer. Só que falando em termos populares e talvez até comerciais, o Agile Coach ele é mais interessante, uma vez que você entenda que o Agile Coach é mais do que o próprio nome diz, mais do que coach. Certo? Então, eu não usaria a Change Agent, agente de mudança, porque talvez não tenha um apelo comercial legal. Se fosse contratar alguém, eu chamaria hoje de Agile Coach para minha empresa. Certo? Então, esse é um dos motivos também da gente entender esse webinar como o backlog do Agile Coach. É uma pessoa que vai olhar mais do que um framework, vai olhar para pessoas, vai usar várias ferramentas deste universo. Certo? Então, esse foi o ponto de definir mais precisamente o que seria um Agile Coach. Agora, o que não é um Agile Coach que a gente costuma ver no mercado hoje em dia? A gente vai chamar aqui de anti-patterns, né? O Romulo perguntou, e você acredita que um Change Manager Organizational entra onde? É uma boa pergunta. A gente tem que ver se esse cara é ainda um gerente de projeto, se no contexto dele existe esse tipo de disciplina, se existe uma literatura que fale sobre as responsabilidades desse change manager. Eu sei que já tem gente falando assim, a morte do change management, da gestão de mudança, a morte disso, daquilo, né? É só tomar cuidado com esse monte de morte aí, porque às vezes a gente só precisa reinterpretar e aplicar nos contextos certos, né?
Continuando aqui, anti-patterns. Quais anti-patterns que a gente costuma ver? Então aqui temos o nosso Agile Coachzinho, né? E aí você vai ter um dos famosos estereótipos que a gente vê para o Agile Coach é a secretária, né? Ou o secretário. Então o que que é o estereótipo da secretária? É aquela que aquele Agile Coach ou aquele Scrum Master, né? Vamos falar aqui só de Agile Coach agora, é que ele é muito disciplinado, ele é muito organizado, ele tem tudo sob controle, tem as datas das coisas, ele é pontual com as reuniões, ele entende talvez o Scrum ou algum framework by the book, ele entende bem isso e faz questão de seguir a risca aquilo que segue a cartilha, né? Seguir a literatura à risca. Só que ele é uma pessoa também reativa, né? Ele está ali apagando os incêndios e ele talvez não cuide da questão mais nobre de um Agile Coach, que seria levar aquele contexto a refletir sobre as melhores formas de se fazer aquilo que eles fazem. Geralmente ele é muito organizado, fala duas línguas e sabe de cor todos os princípios, etc. Mas ele está muito ocupado nessa burocracia, né? A pessoa que tem todas as salas de reuniões agendadas, né? A gente sempre brincava sobre o Scrum Master ser a secretária do time, né? E quem que colocaria o Scrum Master nessa posição? Era o Scrum Master que se colocava nessa posição ou era o time e a organização que fazia ele ficar dessa forma, né? Eu acho que tem um pouco dos dois, como a gente vai falar daqui a pouco. Esse é um estereótipo. O outro estereótipo é o gente boa, né? Eu chamo de gente boa aqui. Ele é uma pessoa reconhecidamente extrovertida, comunicativa, é amigão de todo mundo, né? Ele sabe, ele tem sempre assunto para conversar. Eu coloquei uma bola aqui para representar, fala de futebol, fala de tudo, né? E fala alto, geralmente, e é amigão da galera, todo mundo gosta dele. Ou tem um perfil um pouco mais difícil, que acaba criando nichos, né? Tipo, uma galera que muito curte ele, outra galera que não curte por ele ser assim, assim, assado. É muito ligado com tecnologia, está sempre sabendo das principais coisas e novidades que está saindo. Só que ele também é um perfil reativo, né? Ele até consegue muitas coisas por causa da sua penetração social, talvez, só que ele se limita a isso, né? Então, ao contrário, por exemplo, da secretária, ele não é um cara organizado e ele acha que isso não tem um problema porque os skills dele de comunicação superariam essas deficiências que ele eventualmente tenha. Talvez ele saiba um pouco, mas ele não se preocupa muito em estudar a fundo nada, mas ele é meio que generalista, vai estudar tudo um pouquinho e vai se limitar ali também a apagar incêndios. Então, acho que os dois, tanto a secretária quanto a gente boa, eles acabam se beneficiando muito dos problemas. Às vezes eles até desejam que existam mais problemas, porque isso mantém eles ocupados, mantém eles se sentindo úteis para a organização. É claro que alguns eles vão se despontar, né, querendo fazer mais alguma coisa, mas aí ele já sai do estereótipo, que é sair desse ciclo vicioso de apagar incêndio e ficar levando reuniões, burocracia, etc. Mas existe também esse cara. Aí a pergunta é, eles são assim porque eles querem ou porque a empresa impõe que eles sejam assim ou o contexto influencia? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Então, tem muito da pessoa se colocar nesse papel e ela fica nesse papel depois de um tempo porque se torna cômodo. Eu coloquei até um gatinho de botas aqui que também pode fazer carinha de pidão, né? Mas também tem a questão da organização influenciar muito. Então, o Goldratt, ele fala sempre não, morreu, né? Mas ele falou que diga-me como medes que te direi como me comporto. Então, já pegando ganchos aqui em questões, por exemplo, de gestão 3.0, vai falar muito que o ambiente influencia a forma como você trabalha, né? Um dos argumentos e fundamentações também da gestão sem gerentes é que existe a teoria X e Y lá de McGregor e que o ambiente, do jeito que ele é formatado, ele influencia um comportamento ou outro, né? A pessoa que é mais preguiçosa, que é tida como preguiçosa, né? E que busca só benefícios e salários, etc. E aquela que é Y, que trabalha com propósito, ela se automotiva, etc, etc. Então, talvez as organizações, elas criem secretárias e gentes boa,
É preciso procurar como fala o plural de gente boa, composto. Deve ser gentes boa. Sei lá, deve ser isso. Então, essas organizações elas acabam criando esses dois estereótipos. Por quê? Porque ela vai cobrar, por exemplo, ela vai incentivar, por exemplo, a secretária que mandou vários e-mails copiando muita gente. Nossa, como você está trabalhando bem, né? Não sei o que lá. Então, os reforços positivos que a organização acaba dando, né? Por exemplo, com gente boa, que tem uma penetração grande, amigão de todo mundo, chama para churrasco, etc. Esse tipo de comportamento é valorizado ainda. Então você vê alguns gerentes procurando a pessoa que tem sangue nos olhos, né? Ah, aquele cara tem sangue nos olhos. É o cara que está ali apagando incêndio, resolvendo tal, mas que eventualmente não sai disso, é uma pessoa reativa. E as empresas acabam reforçando isso constantemente, porque os gerentes também querem pessoas assim, porque todo o mercado ainda não entendeu ou ainda não amadureceu o suficiente para poder valorizar algumas características que são importantes e um investimento muito legal destes papéis. Ok? Avançando então, o Mike Cohn também vai falar no livro dele os atributos de um bom Scrum Master, seria... aqui eu peguei só um textinho para ilustrar como que ele também fala que as empresas buscam mais uma característica de gestão, né? E de liderança, quando eles vão contratar um Scrum Master, por exemplo, aqui ele vai falar do Scrum Master, ao invés de também buscar outras coisas que ele vai falar depois no decorrer do livro. É só para ilustrar o que eu estava falando. Muito bem, então a gente já sabe quem é o Agile Coach e quem não é o Agile Coach. Né? Então a gente falou que o Agile Coach ele é mais do que o termo referencia, ele também é um mentor, um facilitador, um professor, e ele não deveria ser, ou ele também é, só que não poderia se limitar a ser uma secretária ou ser um gente boa. Né? Foi isso que a gente falou até agora. Agora vamos falar, beleza, entendemos quem que é o Agile Coach, agora vamos falar do contexto onde ele está inserido. E aí a gente vai falar de ambientes complexos. Né? Essa é a fundamentação que existe basicamente para toda a literatura de ágil. A gestão sem gerentes também vai se basear naquilo que a gente vai falar agora. Essa questão de como o mundo mudou de algo mais determinístico para algo mais experimental, onde se eu faço A, não é certo que vai resultar em B, então eu preciso de experimentação constante, né? E, e esse trechinho agora que a gente vai falar, ela é a fundamentação do porquê o ágil funciona, do porquê o ágil existe, e já vai ilustrar também o ambiente em que o Agile Coach ele se encontra. E que já vai dar o gancho para a gente entender o que o Agile Coach então deveria fazer, posto que o ambiente dele é complexo e posto que ele não é uma secretária e não é um gente boa. Certo? Então vamos lá. Rapidinho, complexidade. A gente tem todo um conjunto de características que ilustra o velho mundo, né? Vamos colocar assim de forma didática, a gestão tradicional, toda a teoria de gestão de projetos, ela acaba bebendo da fonte onde esses valores e esses conceitos eles são mais valorizados, enfim, eram os únicos que existiam, né? Por isso, talvez até o estigma, né, do gerente de projeto, a gestão de projetos ter ficado tão estigmatizada, né? Porque ela bebe, ela nasce muito nesse contexto aqui, onde esses tipos de atributos eram sim úteis naquela época, porque existia muito determinismo. Né? Se eu fizer A, resulta em B, tanto no produto quanto no processo. Então, se eu apertar o parafuso, eu vou ter o parafuso apertado no final, e um conjunto de peças colocadas da seguinte forma vai me trazer uma peça específica que vai compor uma outra peça maior, então eu consigo rastrear um conjunto maior de acordo com o encaixe das peças. Né? É um determinismo muito grande. E um determinismo no mercado, porque o Ford até falava que as pessoas poderiam ter um carro da cor que eles quisessem, desde que fosse preto. Então, se eu fizer carro preto, eu vou vender carro preto, não importa o mercado, não tem concorrente, eu vou vender isso. Certo? Então existe um determinismo muito grande, por isso que alguns valores, como por exemplo o plano, o foco no plano e na padronização era muito importante. O que a gente vê hoje na gestão ágil, no mundo mais de natureza do conhecimento, né, de natureza complexa, a gente vai ver muito mais destes outros fatores aqui, desses outros elementos, conceitos, atuando. Né? Então você vai procurar muito mais a auto-organização hoje, porque é a interação entre as pessoas que resulta numa solução melhor. Não existe alguém que saiba
microgerenciar ou que consiga fazer isso de antemão a ponto de especificar e de já fazer o A e resultar em B. Então eu preciso dessa auto-organização, desse propósito, enfim, todos esses elementos que você vê na coluna à direita, né? E aqui você passa a ter um foco no valor muito grande. Certo? Então, esse é o ambiente em que o Agile Coach se encontra. Um ambiente ágil, onde as coisas precisam de experimentação constante, que muitas das coisas que a gente faz, tanto em produto quanto em processo, elas são hipóteses e elas precisam ser experimentadas na prática, e eu preciso ter uma retroalimentação desse planejamento constantemente para ir evoluindo. Aqui, só como curiosidade, fica a referência para quem ainda não conhece, do framework Cynefin, que vai falar desses categorizar os trabalhos mais ou menos nesses 4 quadrantes, né? Onde você tem a Revolução Industrial e todos aqueles conceitos muito presentes aqui, porque o trabalho ele era simples ou complicado, então você consegue aplicar melhores práticas ou boas práticas, é um conjunto de boas práticas. Só que como a gente está muito no desenvolvimento de coisas novas, de criatividade, a gente precisa muito mais experimentar e emergir, né? As práticas e as soluções vão emergir à medida que a gente vai tateando aquele contexto. Tá? Então a gente está muito mais aqui hoje e por isso que o Agile Coach vai ter um trabalho muito maior aqui de poder atuar de uma forma significativa, não tanto de uma forma tão simples ou complicada como uma secretária e gente boa atuariam. Ok? Muito bem, eu separei algumas frases aqui, né, só para ilustrar um pouco. Eu não peguei referência porque de algumas eu não achei, mas somente agentes complexos conseguem lidar com complexidade. Então, se você não tem ferramentas simples para atacar problemas complexos. Para todo problema complexo existe uma solução simples e errada, né? Basicamente o que eu falei, e uma solução emerge de várias perspectivas incompletas, por isso que dá auto-organização. Ou seja, tudo isso, então, que metáfora representaria o Agile Coach? Se ele não é uma secretária, nem um gente boa. Aí eu comecei a ler tudo isso que eu tinha escrito e apareceu várias palavras como hipótese, experimentação, transformação, os elementos que se combinam para resultar em alguma coisa, e tudo isso me remete quase que naturalmente a um cientista. Então talvez a metáfora que melhor represente para mim um Agile Coach seria um cientista, né? Porque ele vai ali trabalhar com todos os elementos do ambiente, né? Para poder fazer com que algumas hipóteses sejam testadas e que ele aprenda com aquilo constantemente para poder fazer novos experimentos, dado que aquele organismo, aquele time, aquela empresa é peculiar e precisa ser estudada de alguma forma. Ok? Então, essa é a metáfora do cientista, né? Então, a gente já está concluindo aqui o nosso webinar, indo para os finalmente. No Succeeding with Agile, o Mike Cohn ele também traz essa referência de um tal de Philip Anderson, que ele vai falar o seguinte, né? Que o gerente, a gestão deveria estar comprometida com evoluir comportamentos que emergem de agentes independentes e não, de antemão, determinar quais são os comportamentos mais efetivos. Então, o gerente, nesse caso aqui, né, ele está falando de um líder, de uma transformação ágil, de uma transformação organizacional de alguma forma. Esse líder ele deveria estar preocupado em identificar quais são os comportamentos que emergem daquele time, daquela organização, e como promover isso, potencializar isso, ao invés de antemão já falar como deve ser feito, quais comportamentos vão ser legais, quais processos vão ser os mais eficientes, né? Isso aqui ilustra muito aquilo que a gente está falando, né? Alguém, esse Agile Coach, ele vai, é o que a gente vai falar amanhã, ler o ambiente de alguma forma, interpretar as coisas que vão emergindo a ponto de poder potencializar alguns comportamentos positivos, né, e fomentar alguns outros experimentos a ponto de você melhorar o seu ambiente de alguma forma. Muito bem. Então,
Isso encerra o nosso webinar de hoje. Então a gente terminou com um grande gancho, né, com uma grande interrogação, que é o seguinte: beleza, eu entendi o que é um Agile Coach, eu sei as diferenças dele para os outros papéis, como um Scrum Master, eu sei o que não deveria ser um Agile Coach, como a secretária e o Gente Boa. Não deveria ser só isso, né? Apesar do Gente Boa e da secretária terem várias coisas importantes ali no perfil deles, mas não é só aquilo. Mas existem estereótipos muito marcados nisso nas organizações. Entendi quem que é esses caras, entendi o contexto em que o Agile Coach está inserido. E agora, né? Como que eu consigo interpretar o ambiente de uma forma complexa, porque eu preciso ser alguém, usar alguma coisa complexa para poder endereçar questões complexas. E essa ferramenta simples que eu vou mostrar amanhã, de aplicação simples, mas de interpretação complexa, vai ajudar muito o Agile Coach ou o Scrum Master, enfim, esses papéis que estão mais ligados a transformações de processos e de pessoas, a poderem pelo menos ter uma base de informação e poder tomar decisões em cima disso, porque não existe ferramentas nesse sentido tão evidentes ou tão explícitas ou tão comentadas como existe, por exemplo, para Product Owner, lidando com produtos de software, né? Então, essa ferramenta que eu vou apresentar amanhã, já tenho feito ela há 4 anos. É uma ferramenta que você vai, já dando alguns spoilers, estudar primeiro os elementos do seu organismo complexo, né? Então, uma vez que você tenha um time, esse time se comporta de uma maneira complexa e ele é um organismo peculiar. Você precisa estudar ele. Como você estuda ele? Cada pessoa não representa o todo, não representa a equipe de uma forma geral, mas você identificando alguns elementos, é como se o cientista, por exemplo, quisesse saber quem são as pessoas mais inflamáveis, né? Pensando na metáfora do cientista, quem são aquelas catalisadoras, aquelas bases que, para você, né, você como cientista, você vai querer entender isso dos indivíduos, só que você precisa estudar o todo, a equipe, como se fosse uma coisa única, como se fosse algo, um composto único. Não a soma dos seus elementos, mas uma coisa totalmente independente. A equipe é uma coisa independente. E depois a organização, né, que é um outro ser independente com as suas características. E como que você estuda isso e como que você consegue atuar a partir de então. Ok? Muito obrigado pela participação de todos que participaram até agora. É uma honra ter vocês aqui. Para o pessoal que já precisa ir, uma ótima tarde. Quem quiser ficar para trocar ideia, fazer perguntas, eu estou à disposição mais uns 15 minutos aí. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Vejo vocês amanhã, então, para a segunda parte do nosso webinar. Valeu. Valeu, Daniel. Obrigadão. Deixa eu ver se alguém já perguntou alguma coisa que eu tenha esquecido aqui, que eu não tenha visto. O Agile Coach também exerce o papel de Scrum Master? O Wagner está perguntando. Ele exerceria. Então, se você tem um Agile Coach que ele é mais do que um Scrum Master, né? Então o Mike Cohn vai falar que um Agile Coach, que um Scrum Master pode evoluir para um Agile Coach, né? Um Scrum Master pode evoluir para um Agile Coach. Então, um Agile Coach, ele também deveria saber de vários frameworks e, entendendo o ambiente, poder aplicar aqueles que são mais efetivos. Os dois podem coexistir? É uma boa pergunta. Eu vejo muito a seguinte questão: se você quer promover que o Scrum Master ou o Agile Coach sejam cada vez mais desnecessários numa equipe, a ponto de não ficar totalmente focado naquela equipe por muito tempo, né, se você quer esse distanciamento acontecendo porque a equipe vai amadurecendo constantemente, talvez você não queira ter tantos Scrum Masters, mas você talvez queira ter mais Agile Coaches. Então talvez seja um caminho para as empresas ter um Scrum Master que está em formação, talvez, que está focado em Scrum, mas à medida que ele vai amadurecendo, vai ganhando corpo e outras técnicas, outras ferramentas, né, outros domínios de expertise, como mentoria e coaching, ele vai virando um Agile Coach e vai se distanciando do time, pegando mais times e compondo essa organização onde tem vários times e Agile Coaches entrando incisivamente em alguns pontos quando necessário.
O Miller falou que na empresa onde trabalha, contrataram uma pessoa para implementar e passar os conhecimentos de Scrum para nós, onde ele ficava indo nas células de células para acompanhar os sprints e expor os erros e os acertos. Interessante. Ele é quase que um mentor nesse caso, né? Porque o Agile, nesse caso ele está atuando como mentor porque ele está especificando o que é o certo e o que é o errado, né? Se você tem uma pessoa mais coaching, talvez ela queira trabalhar fazendo com que as pessoas reflitam o porquê que elas estão atuando daquela forma, né? Eventualmente é legal você falar como deveria ser, e em alguns casos você deveria preferir fomentar que a pessoa descubra aquilo por ela mesma, né? Porque eventualmente até pode ser uma coisa melhor do que você tinha pensado, e aí aquilo emergiu daquele composto, daquela empresa, daquela pessoa ou daquele time, e acabou sendo algo melhor do que aquilo que você poderia sugerir de alguma forma. Valeu, Daniel. Valeu, Diego. O Wagner também está perguntando, aqui na empresa tem 2 papéis. Até amanhã, Luiz. Valeu. Valeu, Haroldo. Brigadão. Fala, Miller. Até mais, Haroldo. Valeu. Brigadão. Rafael Santos falou uma coisa interessante, né? Não tem muito a ver com o Agile Coach e o Scrum Master, que é principalmente o tema daqui, mas ele pergunta como que eu vejo a coexistência de um gerente de produto e de um PO. Né? Talvez, o Rafa, exista algo parecido com aquilo que a gente vem falando de Scrum Master e Agile Coach. Né? Um gerente de produto seria um Agile Coach e um PO talvez fosse um Scrum Master. Na medida que o PO estaria focado num produto e o gerente de produto seria alguém que olhasse vários produtos ou uma linha de negócio específica. Né? Eu acho que eles podem coexistir, né? Talvez você queira também fomentar, da mesma forma que você quer fomentar que um PO, que um Scrum Master vire um Agile Coach, talvez você também queira fomentar que um PO vire, de alguma forma, um gerente de produto. Essa é uma questão interessante também. Eu vejo o gerente de produto e o PO muito mais próximo da equipe do que eventualmente um Scrum Master e um Agile Coach. Né? Eu acredito que exista tanta coisa dentro do papel de PO, tanta complexidade, tanto trabalho de experimentação, quando o PO faz um trabalho legal, que a presença dele mais próxima dos times é muito mais necessária do que a presença de um Scrum Master, que eventualmente a equipe se auto-organizando consegue suprir muitas das carências que se tem. Mas é uma boa reflexão para se fazer. Eu vejo eles coexistindo, mas talvez você queira promover que POs virem gerentes de produto também. Eu já respondi até um pouquinho o Wagner, que perguntou qual que é essa linha tênue, né? Tênue entre os papéis de PO e Agile Coach, é isso, Wagner? Ou PO e gerente de produto? Porque o PO ele está bem ligado ao produto e o Agile Coach ele vai estar ligado a processos e pessoas. Então, entre esses dois papéis existe bastante distinção. Obrigado, Luísa, valeu. É isso aí, Rafa. Até onde o coach apoia ou suporta o PO? Ele deveria suportar, Wagner, até quanto for necessário, né? Existe um equilíbrio entre o quanto que você vira muleta e o quanto você realmente está promovendo que a pessoa se transforme ou que ela melhore no papel dela. Então você pode ter um Agile Coach fazendo uma mentoria junto com o PO, ajudando a entender como que funciona o papel dele, depois disso aplicando ferramentas de coaching até que ele vá criando o corpo sozinho.
Então, eu diria que ele vai atuar até o ponto de o PO ganhar corpo e virar um PO de fato, né? Mas isso não pode virar algo, uma dependência que o PO só é um bom PO por causa da presença do Agile Coach. Isso tem que ir sendo, tem que ficar virando independente do Agile Coach. O Miller também está perguntando quando implementamos o Scrum, a nossa empresa de desenvolvimento de software e colocaram os Scrum Masters, pessoas com maior conhecimento técnico em desenvolvimento. É certo mesmo fazer isso? As pessoas colocaram os Scrum Master, colocaram como Scrum Master as pessoas com maior conhecimento técnico de desenvolvimento. Essa é uma questão bem polêmica também, Miller, que o pessoal, que o mercado geralmente enfrenta, né? Um cara muito bom tecnicamente não necessariamente é um bom Scrum Master, né? E é possível que seja algo legal, já vi acontecer de papéis de técnicos serem ótimos Scrum Masters, mas isso não é algo direto, assim. Os melhores técnicos vão ser os melhores Scrum Masters. Então, eu acho que a empresa deveria primeiro ter uma análise do perfil das pessoas antes de fazer essa atribuição. Fala, Luiz. Por mais que uma equipe se encontre madura, conflitos vão existir. Uma equipe sem Scrum Master não vai sentir falta de um mediador para alguns conflitos? Sim, é o fato de você, não é que você vai excluir o Scrum Master, ele vai se distanciando a ponto de não ter que ficar ali o tempo todo marcando sala de reunião, porque aí sim, né, se o Scrum Master ficar junto com o time, talvez o tempo todo só com o time, talvez ele se veja na situação de querer abraçar todas as atividades burocráticas para deixar o time fazer o trabalho de desenvolvimento de software. E aí ele vai se ocupar com várias coisas, como a burocracia de agendar a sala de reunião, de participar da reunião do comitê de aprovação de mudanças da empresa, etc. Né? Se o Scrum Master ele quer virar um Agile Coach, e aí sim, ele pode passar e ter métodos, como a gente vai falar amanhã, de analisar se aquela equipe está precisando de mais atuação ou menos atuação, né? Que essa ferramenta que a gente vai ver amanhã ajuda nisso. E aí ele faz intervenções cirúrgicas e específicas quando necessário, como, por exemplo, em algum conflito que esteja tendo. Né? Os integrantes da equipe podem procurar o Agile Coach eventualmente para poder conversar sobre isso. E aí ele vai estar sempre presente, mas não focado exclusivo para um time. Faz sentido, Luiz? O Diego Moura está falando que no UOL os Scrum Masters também são desenvolvedores. Como você vê essa questão? Eu acho que é possível se o contexto permitir. Se no seu contexto do UOL ah, os desenvolvedores conseguem realizar o papel de Scrum Master, isso já é até um passo além do que um time inicial teria, né? Então imagina um time começando. Ele teria ali um papel ah, específico do Scrum Master, o papel do time e o papel do PO. E a gente ia querendo que o Scrum Master se distanciasse ou que o papel do Scrum Master fosse diluído de alguma forma dentro do time. Né? Então, se isso funciona, você tem sempre que medir, ô Diego, a, os resultados disso. Né? Então, quando você perguntar se como que eu vejo essa questão dos desenvolvedores serem os Scrum Masters, né? Ou os Scrum Masters serem os desenvolvedores, você tem que se perguntar, está dando certo? Se estiver dando certo, significa que as funções que eram atribuídas especificamente para o Scrum Master estão bem endereçadas ali com o time. Cara, Wagner, valeu. Obrigadão você aí também. Se puder participar nos outros dias, vai ser uma honra. Então, essa questão de nunca ter tempo disponível é complicada nele. Ah, para programar. Eventualmente, se você conseguir programar, é algo legal. Fechou, pessoal? Mais alguma pergunta específica? Senão a gente termina e eu espero vocês amanhã ao meio-dia. Luiz, essa outra pergunta é também interessante. Quantas equipes, né? Um Agile Coach ele conseguiria lidar?
Vai depender muito de Agile Coach, vai depender muito da complexidade da equipe, do tamanho das equipes que ele pegar, da complexidade dos produtos e dos perfis ah, conflituosos que existirem, né, as pessoas mais inflamatórias ali naquele contexto. Então, vai depender muito de contexto para contexto, né? Eu acredito que, ah, no mínimo, os dois times seria algo interessante para o Scrum Master estar trabalhando. Mas, é claro, vai depender de cada contexto. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Valeu, Rafa. Valeu, Miller. Ah, o Miller foi meu aluno no Senac. Ah, que legal. Boa, Miller. Que bom que você está se interessando pelo assunto aí. Conta comigo. Fechou, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. Até amanhã. E ótima tarde aí para vocês, tá bom? Valeu, obrigadão. Abração. Falou.